noite, Igreja do Senhor. A paz de Cristo a todos. Tome seu assento, fique à vontade. Peço ao pessoal da comunicação, na transmissão aqui está escuro, por favor. Pessoal, dá uma olhadinha nas câmeras para mim. E me dá me organiza um pouquinho o meu som, eu estou sentindo ele um pouco pesado. Meus queridos, depois de alguns dias, como eu disse pela manhã, não é de férias, que bom retornar para a nossa cidade, para a nossa casa. Obrigado a esse louvor abençoado. Deus bendiga vocês, Deus abençoe. Que bom estar de volta, ver a igreja, ver os irmãos. A gente sai, tem dias de descanso, mas nada como a gente está na nossa casa, não é? Na nossa cidade e com mais irmãos. Isso é muito bom. A comunhão da igreja, né? A gente sente falta da igreja. Eu não sei como é que algumas pessoas, eles não conseguem congregar, não é? Não é porque eu seja pastor da igreja, mas como a gente sente falta de estar com a irmandade, de estar com os irmãos, não é? E é muito bom estar na grande família que é a igreja. Eu quero convidá-los para abrir a palavra no livro de João, capítulo 3, versículo 1 a 16. Queridos, geralmente eu não gosto de repetir temas de pregação. Só baixa um pouquinho esse fundo, só um pouquinho mais, o fundo da música, acho que está aqui o teclado, né? Só um pouquinho mais. Ok, eu geralmente não repito pregação, eu gosto de sempre pregar uma mensagem, porque a palavra é vasta, né? Uma mensagem nova. Mas nesses dias o Senhor ministrou ao meu coração para falar nessa Santa Ceia sobre o novo nascimento. E para mim não existe texto principal, texto base, que abre com bastante clareza a temática do novo nascimento do que esse texto de João capítulo 3. Esse diálogo de Jesus com o príncipe Nicodemos. Vamos lá, João capítulo 3, versículo 1. Continua escuro, pessoal, a comunicação. Na transmissão, pelo menos para mim aqui, continua a imagem escura. Não sei para vocês aí, tá bom? Para a gente poder dar para o pessoal de casa. Tem muita gente agora acompanhando o nosso culto, uma transmissão de qualidade, que sempre foi a nossa proposta. Para vocês não, é só para mim aqui. Então vamos jogar esse telefone fora que não presta. Vamos lá então. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho.
Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creais em vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra, por essa bendita palavra. Eu disse pela manhã que o tema do novo nascimento, ele é um tema extremamente fácil, porque o texto já está aqui exposto, o que é o novo nascimento. No entanto, muita gente faz confusão com o tema do novo nascimento. E nessa noite, como pela manhã, e por isso no Espírito, eu achei importante tratar com você desse tema, inclusive agora de noite, não só pela manhã, para que fixasse bem no coração e na mente, na alma da nossa irmandade, da nossa igreja, o tema do novo nascimento. Esse tema Deus ministrou agora em férias. Enquanto estava em férias, o Senhor Deus, conversando lá com o Dr. Schneider, com o irmão, não é, ali, Deus me trouxe esse discernimento para trabalhar o tema do novo nascimento. Nós estamos juntos com alguns irmãos aqui há mais de 16 anos. E eu sinceramente não me lembro qual foi a última vez que trabalhei a temática do novo nascimento. Isso deve fazer muitos anos, porque eu não me recordo. No entanto, acho extremamente necessário, quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vai percebendo temas centrais da Bíblia, do Evangelho, da Nova Aliança ou da Velha Aliança. E no aspecto da Nova Aliança, o novo nascimento é um tema de base, é um tema central, até porque, escute uma coisa, ninguém pode entrar no céu, ninguém pode acessar o reino de Deus, se não nascer de novo. Nenhuma pessoa pode acessar o reino dos céus, se não nascer de novo. Escute uma coisa, o tema do novo nascimento foi tratado pela a voz que clamava no deserto, o primo de Jesus, João Batista. Quando você vê João Batista pregando a palavra de Deus e falando no arrependimento e batizando as pessoas como símbolo de arrependimento, ali está sendo posto o novo nascimento. Quando você vê o Cristo com a sua pregação, trazendo vida, libertando o escravo, o oprimido, não escravo do império, não escravo da escravidão física, mas da escravidão mental, espiritual, não do jugo dos Césares, mas o jugo do diabo, de Satanás. Você vê plenamente a pregação e o ensino de Jesus, o novo nascimento. Um dos melhores e mais extraordinários diálogos que Jesus tem com alguém, mostrando as verdades do reino, é esse aqui. E esta conversa, ela se baseia no novo nascimento. Quando você vê os apóstolos que substituíram o Cristo na pregação do Evangelho, o tema do novo nascimento é base da pregação deles. E consequentemente os pais da igreja, reformadores e os grandes evangelistas que surgiram. E hoje aqui em Santa Maria estamos falando desse tema, porque é um tema importante. Esse tema é tão importante porque quero que esta igreja, a nossa igreja, viva esse novo nascimento. Porque para mim não me importa ter um grande povo aqui, congregando semanalmente nesta igreja, inclusive até mesmo servindo ao Senhor na igreja, mas genuinamente não ter nascido de novo.
Porque quando Jesus vier buscar o seu povo, você e eu dissemos: eu preguei, eu cantei, eu orei, eu dancei, eu trabalhei na recepção, na assistência, eu evangelizei, eu curei, mas se eu não nasci de novo, isso nada adianta. Ou eu congreguei todos os cultos de domingo, mas eu não vivenciei o novo nascimento, nós não iremos acessar o reino de Deus. Então, por isso, o tema do novo nascimento é extremamente relevante em nossos dias. E é por isso que, como igreja, precisamos falar mais disso, porque senão nós vamos passar anos e anos e sempre com aquele povo problemático, difícil, tendo que carregar um e outro, porque quando de fato nascemos de novo, nós não precisamos que as pessoas nos carreguem, porque entendemos que quem nos carrega não é mais as pessoas ou nós mesmos, nós somos carregados, somos levados, somos conduzidos pela mão forte do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Então escute uma coisa, o texto está falando dessa necessidade, por isso, igreja do Senhor e os irmãos que estão em casa acompanhando esse culto, por favor, abra o seu coração e permita que o Espírito ilumine sua vida, ilumine sua mente. Eu disse pela manhã de que tem esse adágio popular que as pessoas comumente falam de que filho de peixe, peixinho é. No aspecto do peixe, isso pode ser possível, isso é possível, mas no aspecto do reino, isso não quer dizer nada. Filho de salvo não quer dizer que a pessoa seja salva. Mamãe, tenho certeza que está com Cristo, que está com o Senhor, mas ela, porque ela já está garantida, não quer dizer que eu já esteja, eu preciso estar firmado no Cristo. Então eu vou cair na gandaia no mundo, porque eu, não é, já que mamãe é salva e orou por mim, eu estou salvo, então eu vou cair no mundo. Não, a salvação é individual. Porque papai vem à igreja, mamãe vem à igreja e serve a Deus de verdade, então eu estou garantido, ele estando salvo eu vou aprontar. Não, a mulher sendo salva não quer dizer que o marido esteja salvo, o marido precisa buscar a sua salvação. Os nossos filhos que foram criados na igreja, vai chegar um momento que eles precisam chegar a uma idade e reconhecer ao Senhor Jesus. Filho de pastor não quer dizer que sejam salvos. Ao contrário, se os filhos de pastor não forem bem ensinados, são os mais problemáticos que existem, se não nascerem de novo genuinamente. Não é porque é filho de pastor que já está salvo, não, isso é individual. Ter um irmão que é salvo não garante aquele irmão a salvação dele. Não, cada um deve buscar a sua salvação em Cristo Jesus. Guarde isso nesta noite. Escute uma coisa. Então o que é o novo nascimento? Vamos às perguntas, porque as perguntas vão elucidar e trazer as respostas. Então a primeira pergunta é: o que é o novo nascimento? Como se dá o processo do novo nascimento? Está aqui no texto. Nicodemos, um dos principais dos judeus, ele era um príncipe em Israel. Há quem diga que uma parte do nome de Nicodemos deriva do grego, que quer dizer aquele que governa, ou governador. Ele era uma pessoa de um gabarito muito grande em Israel. É como se ele fosse um juiz da Suprema Corte aqui do Brasil, não é? Do Supremo Tribunal do Brasil. Era do alto escalão que decidiam as questões dos judeus. Ele era uma autoridade, além disso ele era um exímio conhecedor da lei. Além de conhecedor, ele com certeza era um praticante da lei. Era um fariseu e era um praticante da lei. E ele vai até Jesus de noite. Há quem diga, alguns comentaristas dizem que talvez ele possa ter ido porque Jesus estava começando o ministério e Jesus faz já uma revolução. E pense aonde Jesus estava, as multidões estavam, então tinha os críticos, os que amavam, e era uma confusão. E talvez ele quis preservar Jesus de um tumulto.
Há quem diga que ele, como não conhecia o Cristo genuinamente, ele ficou envergonhado de se mostrar na luz publicamente. Uma pessoa muito rica nessa cidade, que já partiu, já faleceu. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele disse a mim, um senhor de idade, muito próximo nessa cidade, e um dia conversando com ele, eu disse: o senhor precisa ir à nossa igreja, frequentar a igreja. Ele disse: pastor, mas eu sou muito conhecido, o que vão dizer de mim? Eu disse: mas o senhor já chegou a uma idade na vida que aquilo que dizem do senhor, não é possível que o senhor se importa com isso. Pois é, eu venho de uma família muito tradicional, muito sei de quê, então se eu for lá, eu vou com uma peruca, eu vou com um chapéu. Eu digo: meu Deus, sabe? Parece aquelas pessoas, supostos artistas, que vão à igreja, colocam um óculos, um boné, porque ele é a estrela. Que coisa miserável de alma, não é? Como o homem se acha? É um trapo, na verdade. O caixão, o mesmo bicho vai comer todo mundo, né? Poxa, como tem gente... Bom, não vou nem me implicar. Digam amém. Alguns vão dizer que talvez Nicodemos não quisesse se expor, porque ele era uma personalidade. Então o que iriam dizer dele conversando com aquele rabi, que tinha começado a sua carreira ministerial, já fazendo um monte de revolução? Ele era um homem tradicional em Israel. Ele era um homem de um grande gabarito, e talvez não quisesse se implicar. E há quem diga de que talvez ele foi de noite, porque de noite estava a sua alma. A maioria dos comentaristas não vão por essa via, porque consideram de noite. Ele escolheu ir de noite. Mas há uma linha teológica que diz que ele foi de noite, porque assim estava a sua alma. Assim como algumas pessoas, quando estão em depressão, não gostam da luz. Você nunca viu uma pessoa com depressão com jogos de luz colorida e muitas luzes e tudo claro. Toda pessoa em processo de depressão, ele se reclusa e fica sempre na escuridão, em lugar fechado, e não quer contato com ninguém, porque assim está a sua alma, porque esse é seu estado de alma. E há uma linha teológica que diz que talvez Nicodemos escolheu ir de noite, porque de noite estava a sua alma, porque escura estava a sua alma. Mas Jesus é a luz que brilha no meio da escuridão. Jesus é a luz que brilha na escuridão. Oh, meu Deus! Nós fomos Nicodemos. Se pensarmos por essa via, nós muitas vezes fomos Nicodemos. Nossa vida estava em trevas, nosso mundo estava tenebroso, na escuridão, até que um dia nos encontramos com a luz, com o Cristo. E houve em nós uma transformação. Há quem diga, dos melhores comentaristas, de que Nicodemos se tornou um grande discípulo de Jesus, porque ele foi pedir o corpo de Jesus juntamente com Arimateia. E os melhores comentaristas dizem que ele separou como se fosse 30 litros de azeite de bálsamo para limpar Jesus do seu sangue. Há quem diga, dos comentaristas, de que ele foi batizado depois por Pedro e por João, e se tornou o exímio seguidor do Cristo. Mas até então, ele é aquele homem com seus questionamentos, que vai até o Senhor Jesus, mas ele começa com uma coisa boa. Ele começa dizendo para Jesus que Jesus é aquele que veio de Deus. Começa reconhecendo que ele é mestre, que ele é rabi, e que ele só pode ter vindo do alto, que ele só pode ter vindo de Deus, porque o que ele fazia, uma pessoa comum não fazia. Nunca tinha havido um registro de que alguém tivesse transformado água em vinho. Nunca tinha havido um registro de curas de paralíticos, de cegos, de enfermos. E nunca na história dos hebreus houve um líder tão proeminente, com tamanha autoridade, que penetrava a alma das pessoas. Tivemos grandes vozes, como o próprio Moisés, como o próprio Josué, homens de uma eloquência veemente e uma fala que inundava a alma.
mas nenhum deles teve condições de quebrar cadeias da alma. Somente a mensagem do Cristo trazia libertação ao oprimido, trazia luz a quem estava em trevas, fazia se encontrar quem estava perdido, porque de fato ele era o Cristo. Então Nicodemos chega para Jesus dizendo: tu tem que vir de Deus, tu tem que ser de Deus. Pastora Denise, agora de tarde, trouxe uma pregação poderosa. Nós tivemos alguns problemas de conexão. Eu quero convidar você para assistir o culto da tarde, muito especial. E ela disse uma coisa que me tocou a alma, entre tantas, de que como é bom estar com pessoas cheias de fé, cheias de Deus. O tempo não passa, a nuvem da glória vem sobre nós quando estamos com pessoas cheias de Deus. Sabe, tem gente assim, a gente, toda pessoa é igual perante Deus, mas tem pessoas com uma graça diferenciada. No aspecto da salvação, isso é para todos, mas há alguém com graça diferenciada, sabe? E ela disse que como é bom estar com pessoas assim, com essas pessoas cheias de graça, que quando elas falam, elas dizem, elas conversam, elas oram, inunda a nossa alma, elas transmitem Deus para a nossa vida. Eu louvo a Deus porque tive a oportunidade, diante de toda a minha vida, de Deus me apresentar pessoas que a gente, quando olha para elas, a gente diz assim: acho que você não é desse mundo. Eu já estive com pessoas, meus irmãos, que perante o Deus a quem eu sirvo, que oravam no lugar, e a pessoa saía, a gente ia lá e dava choque aonde a pessoa orava. Eu estive com pessoas assim, não estou inventando, sabe? O lugar onde a pessoa se ajoelhava e orava, a gente ia lá assim, ó, e parece que dava choque na gente. Não tinha como dizer que não eram pessoas de Deus. Sabe, essas pessoas que elas não são carnais, elas não vivem na carne e não vivem no plano material, falta Deus tomá-las. Parece que elas já estão fora do seu tempo nesse plano humano. Elas estão aqui porque elas precisam completar uma missão de levar esta graça, esse amor para mais pessoas, mas elas já estão lá. Mamãe era uma pessoa dessas. Mamãe era uma pessoa dessa, ela já estava lá no céu e não sabia, porque a conversa dela, a fala dela, a vida dela não era desse plano. Não era nada sobre Big Brother, sobre futebol, sobre time, sobre política, sobre Lula, Bolsonaro, novela, televisão. A conversa de mamãe era só conversa do céu. Sabe essas coisas assim? Nessa coisa de fanatismo. Não, era diferente. Sabe, tem gente assim. Eu oro que Deus levante na nossa igreja, Rabachandaramaia, essas pessoas assim, que a gente diga assim, olha e diga assim: meu irmão, hoje, que coisa boa, que bom estar com você, que bom orar com você. É impossível não dizer que Deus é contigo, que você é de Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo, de tal maneira que essa glória seja transmitida aos outros. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Nicodemos chega reconhecendo o Senhor. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Sabe o que eu acho interessante? Nicodemos vem com esse reconhecimento, e Jesus vem com uma mensagem do novo nascimento. Jesus interrompe a fala de Nicodemos, porque Jesus tinha um alvo: salvar aquela vida. Me parece que lá no fundo Nicodemos queria lançar glória sobre o Cristo. E Jesus e o Cristo queria lançar luz sobre o coração de trevas do Nicodemos. E ele está como se gabando Jesus. Talvez não seja essa a sua intenção genuína, mas realmente de reconhecer o Cristo. Mas Jesus interrompe esse discurso de Nicodemos e diz para ele: na verdade, te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você imagina, está conversando com uma grande autoridade, com um juiz, e o juiz vem e diz assim: muito bem a sua pregação, pastor Jefferson. Ô pastor Alfredo, eu sentei aqui e ouvi sua palavra, que palavra boa. Às vezes nós diríamos assim: obrigado, né? Nós talvez diríamos assim: obrigado. Imagine dizermos assim, ele dizer: muito boa a sua palavra, gostei muito, senti uma coisa gostosa, e nós falamos assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Nós não faríamos isso. Nós não diríamos isso, porque a gente quer ser camarada, quer ser amigável, quer ponderar. E quando Nicodemos está rasgando a seda, Jesus diz para ele: ninguém pode. Na verdade, eu te digo que ninguém pode nascer de novo. Que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, ele vai para o campo literal, um homem extremamente inteligente. Ele vai para o campo literal, ele diz assim e pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poxa, uma pessoa tão inteligente. Jesus está falando por metáforas, por simbolismo, e ele vai para o campo literal e diz assim: como assim nascer de novo? Como é que pode um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? Como isso é possível? E aí Jesus diz para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Faça isso com alegria. Nicodemos fica espantado com essa fala de Jesus, e veja, ele não consegue compreender. Então eu aprendo aqui de que a palavra de Deus não é compreendida pela inteligência, pelo intelecto, sabe? Às vezes uma pessoa extremamente inteligente, estudada, graduada, ele não vai entender a palavra como ela está sendo posta. Ele pode olhar o texto e dizer: o texto é isso, mas se não houver uma revelação, ele não vai ter compreensão daquilo que no campo do Espírito a palavra está dizendo, porque a palavra é revelada ao nosso coração. Ele vai ler e vai dizer: é o que o texto está dizendo aqui, não é? Que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne, é isso aqui. Não, é para além disso. Se não houver uma revelação, então escute, a palavra de Deus não é absorvida pelo intelecto. A palavra de Deus é absorvida pelo Espírito, pela via do Espírito. É com o Espírito que nós entendemos a palavra de Deus, não é com a nossa mente. Com a nossa mente nós fazemos um culto consciente, sabendo o que eu estou fazendo. Agora é a hora do louvor, agora é a hora da palavra, agora é a hora da oração. Agora a gente ora, o pastor diz amém, todo mundo para. Esse é o culto que a gente faz de forma racional, sabendo o que estou fazendo. Agora, a compreensão da palavra de Deus é revelação. Deus precisa iluminar a palavra no nosso coração para nós entendê-la, inclusive para pregá-la. Porque senão nós vamos falar só do texto, se não houver revelação para o pregador. Só vai falar do texto e do contexto, no aspecto de ter estudado. Mas tem que ter revelação para que esta palavra possa produzir efeito no coração dos seus ouvintes. Nicodemos, ele não entendeu, porque ele era carne. Ele não tinha nascido do Espírito. E aí Jesus, é como Jesus estiver dizendo para ele: você sabe por que você não entendeu, Nicodemos? Porque você está na carne. Você não está no Espírito ainda. Você não está entendendo com o Espírito, porque você não nasceu de novo. Sabe aqueles irmãos que eles recebem a palavra e a palavra está falando e toca alguma coisa lá? O pastor está falando comigo, quem foi que falou para ele? E fica chateado. Está ouvindo com os ouvidos da carne, não está ouvindo com o ouvido do Espírito. Porque se ouvir com o ouvido do Espírito,
vai receber o ensinamento e vai dizer: eu recebo essa palavra e vou mudar, e vou viver nela. Eu sei, Senhor, sim, Senhor, é o Senhor falando comigo através da sua palavra. Eu quero viver a tua palavra na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso, é para o Senhor, com alegria. Coisa boa. Então escute uma coisa, Jesus disse a ele: pois é, rapaz, eu estou admirado de você. Você é um príncipe em Israel, e você não compreende isso? Tu não sabe o que eu estou dizendo. Na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. A gente fala que a gente vive. Jesus estava falando aquilo que ele vivia. Jesus estava dizendo aquilo que ele era, e aquilo que ele queria para Nicodemos e para a humanidade, que a humanidade nascesse de novo, que o ser humano caído nascesse de novo, que o Nicodemos, que estava lá caído diante dele, embora conversando, mas caído no espírito, nascesse de novo. Jesus estava falando aquilo que ele vivia, e mesmo assim as pessoas não entendiam. Nicodemos não tinha entendido ainda o testemunho do Cristo, não estava compreendendo as verdades celestiais, sem entender o plano do novo nascimento. E aí Jesus vai dizer para ele que Deus tinha enviado o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E Jesus traz a história da serpente levantada no deserto. Olhe para mim, você lembra da história da serpente levantada no deserto? Deus manda maná. Diga: Deus manda maná. Diga: maná. Em hebraico, maná quer dizer: o que é isso? Em hebraico, maná quer dizer: o que é isso? As pessoas, quando viram o maná cair do céu, elas expressaram: o que é isso? E ficou o nome maná como significado de maná. O que é isso? E Deus disse que era uma porção para cada dia, e eles começaram a acumular. E você sabe dessa história. As serpentes vieram e começaram a picar os hebreus, e a morrer aos milhares. Os hebreus vão até Moisés e dizem a ele: nós estamos morrendo, Moisés, faça alguma coisa por nós, nos ajude. E Moisés vai a Deus. Moisés vai à fonte, e Deus diz a ele: construa uma serpente de bronze e coloque numa haste no alto, e quem for picado ao olhar para a serpente será curado, não morrerá. E Jesus está dizendo, quando Jesus conta essa história, Jesus está trazendo à mente daquele homem estudioso do Tanar, da Torá. Ele sabia essa história. Então aí ele começou a entender a revelação do que era o novo nascimento. Jesus disse para ele: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o homem também seja levantado. Isso quer dizer de que a humanidade estava picada, infectada pelo antídoto, pelo veneno do pecado. O veneno do pecado tinha infectado toda a humanidade. Toda a humanidade, em todo o tempo depois de Adão e Eva. Toda a humanidade estava infectada pelo veneno do pecado, da serpente Satanás. E o símbolo daquela serpente maior de bronze era o símbolo do Cristo que seria crucificado no madeiro, que através do seu sangue, do sacrifício no Calvário, nós receberíamos o antídoto contra o veneno, nós receberíamos a salvação. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso que o Senhor Jesus está dizendo com o tema do novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? Deixa eu dizer para você primeiro o que não é o novo nascimento.
O novo nascimento não é o batismo nas águas. Embora Jesus disse que para nascer de novo, nós precisaríamos nascer da água e do Espírito. Há pessoas que fazem uma confusão dizendo que o nascer de novo é quando você vai às águas do batismo e se batiza. Então você nasceu de novo. Não é isso. Na verdade, o batismo é uma demonstração que você nasceu de novo. Porque o novo nascimento é produto não nosso, é produto do céu, é ação do Cristo, é ação de Deus em nós. Na verdade, acontece o efeito do novo nascimento em nosso ser, e aí depois nós nos batizamos, porque já nascemos de novo. Não é eu me batizo para nascer de novo, não, é o contrário, eu me batizo porque já nasci de novo. Não é eu me arrependo para depois nascer de novo, não, eu me arrependi porque já nasci de novo. Digam amém. Na verdade, o batismo é uma demonstração do novo nascimento. Pela manhã eu trouxe essa minha certidão de casamento. É uma certidão de casamento original. No dia 18 de julho de 1998, eu casei com essa lemoa aqui em Santa Maria. Põe na tela. Fazer igual da Atena, põe na tela. Põe aqui na tela, aqui, ó. Põe aqui na tela. Põe aqui na tela. Esse documento certidão de casamento, é a prova que eu casei com essa lemoa. Não é o meu casamento, é a prova do meu casamento. Eu disse pela manhã de que a gente, geralmente, esse é o padrão, a gente não casa para amar. Pelo menos no meu caso, eu nunca casaria com alguém para amar depois. Eu ficaria solteiro a vida inteira. Deus me guarda desse tipo de pensamento. Eu casei porque eu amei. Você entende? A gente não casa para começar a amar. Pelo menos no meu caso, eu não sei no seu. Cada um tem as suas experiências e vivências. Mas eu casei porque eu amava. O documento é a prova do meu amor, não é o meu amor. O casamento é a prova do meu casamento. O certidão de casamento é a prova do casamento, não é o meu casamento. O casamento é a forma como se vive. O casamento não é o papel. O casamento é a forma como você vive com outra pessoa. O casamento configura-se com padrões estabelecidos de amor, de cuidado, de lealdade, de fidelidade, de respeito mútuo. Tem pessoas que elas dizem assim, e eu conheço pessoas que elas têm certidão de casamento e elas vivem na mesma casa, mas não dormem juntas, não vivem como casal. Então o papel que eles têm como certidão de casamento não é o casamento deles, porque eles não vivem como casal, vivem como dois irmãos dentro de casa. Mas Deus me livre que eu ia viver uma vida dessa. Mas capaz, se não é para arrochar, não tem por que viver assim. É para viver bem, não é? Mas viver em cama separada, mas capaz, irmão, tem que aguentar o pum, os dois juntos. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Repreenda. Que vida é essa? A pessoa tem um certidão de casamento, moram na mesma casa, mas não vivem junto. Dois irmãos dentro de casa. Isso não é casamento. Ou então tem a certidão de casamento, mas um vive oprimindo o outro, judiando do outro, sabe, oprimindo. O marido machista, opressor. Cadê? Que gosta dessa parte. Que gosta quando eu falo disso. Marido opressores. Marido que bate o pé em casa, ele é só o galo dessa casa. Não é galo nada, ele não incomoda nada.
Só lhe acha que manda, sabe? Marido opressor, julga a mulher, oprime a mulher, não pode dizer nada. Eu conheci um casal que ele dizia assim: pastor, nós nunca brigamos. Eu digo, que maravilha. Aí a mulher ia falar, ele dizia, eu estou falando. Aí eu entendi porque ele não brigava, porque ela não falava. Tadinha da mulher, nós saímos com dó daquela família. Aí ele dizia, nós nunca brigamos. Ele dizia, nós estávamos conversando ali, ia falar, isso aí é tudo, meu irmão, menos um casamento. Essa mulher vivendo oprimida, debaixo desse jugo, isso não é casamento. Ou então esse marido que vive, como diz um amigo meu, cabrecheado pela mulher. A mulher que manda ele assim, por todo lado, assim, ele, sabe, ele só diz sim senhora, sabe? Cabrecheado pela mulher. Sabe, é a mulher que manda, aqui manda. Vão sair da igreja, ele sai também. Nós vamos ir para a igreja, ele vai também. Sabe, cabrecheado pela mulher. Isso é tudo, meu irmão, uma vida assim. Isso é tudo, menos um casamento. Porque casamento é a aceitação da opinião mútua. Os dois devem decidir juntos. Agora, uma vida que só um manda e o outro escuta e obedece, isso é tudo, menos um casamento. Tem lá o papel, mas o que configura um casamento genuíno são os dois acordando juntos. Vai chegar um dia que vai prevalecer a voz do marido. Aí a mulher vai dizer, olha, tu que sabe, tu está certo, ok. E vai chegar dias que o marido vai dizer, meu amor, é tu que sabe, olha, eu concordo contigo, o que tu fizer está bem feito. Mas uma coisa que só tem uma voz e o outro não pode dizer nada, isso é tudo, menos um casamento. Entretanto, alguns maridos, alguns homens, pegam o que eu estou dizendo e dizem assim, isso que o pastor está dizendo só reforça a minha opinião. Papel é papel, se escreve o que quiser. O que vale, como disse o pastor, é como eu vivo com a minha mulher. Eu não preciso ter uma certidão de casamento. A mulher quer tanto casar no civil e o marido diz assim, não precisa disso, isso é bobagem. O que importa é meu amor por ti. Não importa a aliança, o que importa é o coração. É aliança no coração. Isso aqui é bobagem, isso aqui é um metal. Antigamente nem aliança tinha. Isso aqui foi a cultura dos novos tempos que inventaram isso. Não precisa disso, não precisa de um papel. O que importa é, como bem disse o pastor Pedro, casamento é a forma como você vive. Agora escute uma coisa, o casamento genuíno, ele segue padrões de vida, de estilo de vida e padrões de legalidade. Eu disse pela manhã, se você está numa estrada, numa rodovia, e o policial rodoviário lhe para e diz assim, como é que chama aqui o Thomas, senhor, por favor, senhor, baixa o vidro. Aí o Thomas, tranquilamente, disse, senhor, sua carteira de habilitação, senhor. Ele vai dizer assim, meu amigo, o que você está pensando? O Thomas vai dizer isso. O que ele está pensando? Eu sou motorista. Dirige há quantos anos, Thomas? De 10 anos, mais de 10 anos. Eu dirijo há mais de 10 anos. O que o senhor quer me... Capaz que a gente vai fazer uma coisa dessa. O que o senhor quer me perguntando sobre a minha habilitação? Como alguns irmãos dizem, né? Eu aprendi a dirigir lá fora, quando eu tinha 8 anos, 10 anos, dirigindo um trator na roça. Eu sei dirigir carreta. O que o senhor quer, querendo saber da minha habilitação? Eu não vou dar a minha habilitação. Cana, enquadra o Thomas, não é verdade? Manda enguinchar o carro. Sabe o que a gente faz? Quando o policial pede a nossa habilitação, a gente não diz assim, o senhor não precisa de um papel. O que eu estou dizendo é que importa. O senhor está vendo que eu estou dirigindo bem? Não, a gente bem quietinho, eu pelo menos faço isso, porque olha, eles gostam de discursar na cabeça da gente, né? E como eu não gosto de muito disso, eu já puxo assim, bem quietinho assim. Eu nem olho assim, já olho para um lado assim, ó. Já olho para as crianças para dizer que eu sou pai de 2 meninas. Já levo uma Bíblia dentro do porta-malas para dizer que eu sou crente. Já coloco uma música evangélica. Firme está Deus, meu coração, firme nas promessas do Senhor.
eu cantarei. Você entendeu? Você não diz assim, o que está pensando? Eu tenho 20 anos de habilitação. A gente não diz isso prontamente. A gente puxa o papel e dá para o policial o documento. Então veja, ser habilitado existe padrões. Não basta só você saber na teoria dirigir um carro. A gente precisa ter o documento. No campo do Espírito, sobre batismo, uma pessoa que nasceu de novo, ele quer se batizar. Porque o batismo não é um novo nascimento, mas o batismo é o documento, é a comprovação de que ele nasceu de novo. Então ele se batiza porque já nasceu de novo. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Então veja, o batismo não é novo nascimento. O batismo é uma das demonstrações do novo nascimento. Outra coisa, o batismo não é reencarnar. Sabe essa teoria do espiritismo, do Allan Kardec, de que você vai reencarnando em outros corpos, tendo outras vidas, até chegar a um nível de elevação, que nunca veio, nunca vem. Que você no passado foi um príncipe muito perverso, na Idade Média, então você vai reencarnar um escravo para sofrer, para pagar um pouco dos pecados, quando você era um príncipe que oprimia os súditos. Isso não é novo nascimento. Jesus nunca tratou do tema da reencarnação, não é bíblico. Jesus trata o tema do novo nascimento, nascer de novo. E como é o novo nascimento? Como se dá? O texto diz, Jesus diz, da água e do Espírito. Como é que a gente nasce da água e do Espírito? Por favor, João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 3. Vamos ler esse texto em nome do Senhor. João 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Você nasce pela água, através da palavra de Deus, pela palavra que está sendo ministrada. A forma de você nascer pela água é quando você recebe a palavra no seu coração e ela vem como refrigério sobre você e produz uma mudança na sua vida, na minha vida. Então, a maneira de nascer de novo pela água é através da exposição da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é exposta, ou quando Cristo estava falando, as pessoas ouviam a palavra e produziam uma vida no coração delas. Você lembra do diálogo de Jesus e a mulher à beira do poço? Da mulher na beira do poço, a mulher samaritana, uma mulher cheia de uma vida desregrada, mas quando ela está conversando com Jesus, começa a haver um processo de mudança na vida dela, que ela começa a reconhecer o pecado dela. E ela, depois dessa conversa, de ouvir as palavras de Jesus, a vida dela é transformada. Na verdade, muito antes de Filipe, a mulher samaritana é a primeira evangelista em Samaria, porque ela sai e vai buscar seus amigos, seus parentes, porque ela nasceu de novo. Ela não chegou a se batizar ainda, mas como ela nasceu de novo, ela quis essa nova vida para as pessoas que ela conheciam, e elas trouxe para que Jesus trouxesse para elas a palavra que libertava. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Efésios capítulo 5, verso 25 e 26. Vós maridos, amai as vossas mulheres. Deus todo esse dia está falando sobre casamento, sobre amor, sobre marido, sobre mulheres. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
Jesus, ele compara a água como aquela que lava o nosso pecado, lava a nossa mente. Quando nós nascemos pela água, é recebermos a palavra em nosso coração e deixar que ela produza em nós uma transformação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, anote aí. 1 Pedro 1, 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus gera em nós uma nova vida. Nós nascemos de novo por intermédio da palavra. Se recebermos a palavra genuína em nosso coração, ela vai produzir um efeito em nossa vida. Por isso que nós pregadores não podemos perder tempo com contos de corachinha. Como é que é? Como? Corachinha? Corachinha? Carochinha, carochinha, carochinha. Yes, meu espanhol, e aí habla ustedes. Estou meio confuso, irmãos, desculpa. Ossos humanos aos céus. Então veja, a gente não pode perder tempo, sabe, com isso, pregar na palavra genuína. Brincar a gente pode, contar uma ilustração, mas dá tempo para a exposição da palavra de Deus. Alguém disse para mim esses dias que foi numa igreja, o louvor foi 2 horas de louvor, já era 10 horas, chamaram o pregador e disseram: vamos ouvir a palavra. Ele chegou 10 horas e disse: meus irmãos, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe, é 10 da noite, não tem como eu pregar para vocês, é impossível, vocês não dão tempo para a palavra. E voltou e foi uma confusão. Ele disse: não tem como pregar 10 da noite, pelo amor de Deus, o culto tinha começado 7 horas. Então veja, por isso o louvor é importantíssimo na igreja, faz parte do culto, a dança, os avisos, mas nós precisamos expor a palavra, porque ela que vai produzir em nós uma mudança, uma transformação. E digo mais, quando ela é revelada ao nosso coração. Então nessa noite eu convido você para pedir que o Espírito Santo revele para você essa palavra, ilumine no seu coração essa palavra, que se você receber essa palavra, ela vai produzir um efeito na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Como é que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é o processo que se dá pela transformação do nascer pela água, através da mudança que a palavra produz em nós. Quando esta palavra produz em nós mudança, existe um estado de transformação e de condição de que não mais é o meu eu que comanda a minha vida, não sou eu mais que ordeno a minha vida, eu não vivo como eu sempre vivia, não sou mais eu que vive. Agora nascido de novo pela água e pelo Espírito, não mais sou eu que vive, mas é o Senhor que vive na minha vida. Nascer pelo Espírito é quando a gente permite ser conduzido, não pelo nosso intelecto, não pela nossa vontade, não pelo nosso eu, mas sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. João 16, versículo 11, vamos comigo. João 16, versículo 11, a partir do 11, aliás, a partir do 8, perdão, a partir do 8 de Elo. João 16, a partir do 8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, tá certo isso, não é? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Sabe, queridos, é o Espírito Santo que produz em nós a transformação, revela em nós a vontade de Deus. É o Espírito Santo que ministra em nós esse estado de arrependimento, de consciência de que eu sou pecador, de que eu também fui picado pela serpente, que é o Satanás, e que eu preciso do antídoto, que é o sangue de Jesus.
Eu preciso disso. É o Espírito Santo que me conscientiza que eu sou pecador. A consciência do pecado, que todos nós nascemos em pecados, todos nós precisamos de Deus. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ir para a igreja, isso é coisa de quem é pecador. Eu não preciso disso, eu não mato, eu não falo mal das pessoas, eu não roubo ninguém, eu vivo para trabalhar. Eu vivo para trabalhar para a minha família, eu sou uma pessoa muito boa. Quem pensa assim, pobre e miserável. Porque não há um justo sequer, todos caíram. Que nós não seríamos nada se não fôssemos pelo Senhor. Como diz o Jair Pires, nós éramos como uma folha seca, caída no chão, levada para onde o vento quisesse. Então veja uma coisa, queridos, se não for o Espírito Santo que revele para nós, diga assim, você é pecador, nós continuaríamos cheios de razão, sabe? Há muitos relatos de missionários de que o Espírito Santo está se mostrando para muitos muçulmanos, sem intervenção humana, mostrando para eles em visão, assim como Paulo teve a visão do caminho de Damasco. Há quem diga que muitos estão sendo encontrados pelo Cristo. O Senhor tem revelado para eles que eles são pecadores e que fazer as orações dirigidas para Meca não vai salvá-los. Suas boas obras não vão salvá-los. O profeta deles não vai salvá-los. Eles precisam do Cristo para salvá-los. E há relatos de missionários que muitos estão sendo salvos porque o Senhor tem se revelado a ele, já que a igreja está parada, já que a igreja está estagnada, já que a igreja está fechada nas quatro paredes. O Espírito de Deus está se movendo, porque o Espírito de Deus se move aonde Ele quer. Sabe que o Senhor Jesus disse aqui, o vento sopra, o vento sopra onde Ele quer. O Espírito fala com quem Ele quiser. Se eu fizer boquinha e dizer para Deus, não vou, Senhor, não estou disposto. Deus não precisa de mim para isso. Deus não precisa de você para isso, querido. O Espírito de Deus sopra aonde Ele quer. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Eu preciso correr, a hora está avançando. Deixa eu ler para você Efésios capítulo 4, versículo 20 e 24. Eu quero convidar você a assistir a mensagem também da manhã. Eu tive mais tempo para expor o texto, agora eu estou correndo. Efésios 4, 20 a 24 diz, vamos lá? Deixa eu ver aqui. Vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, que nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Um dos sinais que alguém nasceu de novo é que ele começa a dizer a verdade e andar na verdade. Uma prova que alguém nasceu de novo não é a carteirinha de membro, certificado de batismo, algum documento que comprove que ele é líder na igreja. Uma das provas que alguém nasceu de novo é a sua mudança de vida. A esposa vai dizer e vai testificar e vai dizer, como eu conheci você antes de Jesus. Você era um homem muito xarope, incomodativo, tribuloso, diabólico. Agora você é um homem de Deus. Você é o sacerdote dessa casa. Você é um homem de Deus dessa família. O esposo vai dizer, antes de conhecer ao Senhor, você era uma mulher tribulosa, língua ferina, complicada, insuportável às vezes. Você agora é uma mulher de Deus. Você realmente é crente.
você realmente se encontrou-se com Jesus, você é uma bênção nessa família, você é aquela mulher que abençoa os filhos, aquela mulher sábia, você é uma bênção nessa casa, você é um esteio nessa família, você é uma mulher de Deus, a família testifica. É aquele filho que diz para o pai e para a mãe, diz: vocês são crentes mesmo, vocês servem a Deus, vocês são testemunhos. Eu conheci vocês como vocês viviam antes de conhecer a Jesus, e agora vocês vivem diferente, sabe? Quando há uma mudança genuína, começa a casa sendo testificada, depois as pessoas que estão em volta, há uma mudança de vida. Tem gente que muda o nome, tem gente que muda a cor do cabelo, tem gente que muda muitas coisas, mas não muda interiormente. Tem gente que muda de igreja, mas continua a mesma pessoa de sempre, sabe? Nós não somos, eu dizia pela manhã, nós não somos uma igreja de uso e costume, sabe aquela coisa, não pode cortar cabelo, não pode usar brinco, não pode jogar bola, assistir televisão, jogar videogame, porque isso é do diabo. Não, a gente não faz isso. Mas tem igrejas que isso é doutrina, embora doutrina não é isso. As pessoas chamam isso de doutrina, embora isso não é doutrina, isso é costume que uma igreja estabelece. Aí uma pessoa outrora usava brinco, cortava cabelo, o homem usava bermuda, estava sempre de esporte, vai para essa igreja, não corta mais o cabelo, não usa mais calça jeans, não usa mais bermuda, não pinta mais o cabelo, não corta mais o cabelo. Aí as pessoas olham e dizem assim: que mudança de vida. Olha só, ali vai um crente genuíno, aí vai conviver com o traste, a língua é desse tamanho assim, ó, Satanás assim, ó. A língua é a mesma. Mudou o padrão externo, são os chamados sepulcros caiados. A vida é a mesma, porque a pessoa é a mesma. Se não houver uma mudança interior, não haverá transformação, queridos. Tem igrejas que mudam a placa 10 vezes, achando que a unção e o mover vai estar na mudança da placa. Mas se o povo for o mesmo, se o pastor for o mesmo, se a mentalidade do povo for a mesma, pode mudar 500 vezes a placa, não vai dar em nada. A pessoa pode mudar 500 vezes de igreja, mas se não mudar interiormente, nunca vai se localizar, congregar e servir a Deus genuinamente. Se não houver uma mudança interior, sabe, meus irmãos, Zaqueu se encontra com Cristo, e quando Jesus manda ele descer da árvore, ele desce da árvore, vai para casa, recebe Jesus, e quando ele recebe Jesus, ele teve encontro com Jesus, um encontro genuíno. Ele diz assim: Senhor, o que eu roubei, eu vou devolver tudo. O que eu tirei, o que eu roubei, eu vou devolver. Se eu fiz mal a alguém, eu vou reparar. Não diz que ele se batizou naquele momento, mas ele teve um encontro com Jesus. Porque alguém que tem um encontro com Jesus, ele repara as brechas que estão fechadas. Ele não vive uma vida de qualquer jeito, porque ele genuinamente nasceu de novo. Eu dizia pela manhã, eu amo o encontro com Deus, estou orando para que logo se libere o encontro com Deus. Mas eu vejo pessoas que não entendem o que é o encontro com Deus. O nosso retiro, a pessoa vai lá, faz o encontro, vem para a igreja, vem aqueles 3 dias, ele está eufórico, ele diz: agora eu me encontrei com Jesus, e ele faz a dança do trenzinho, e ele está lá, cheio de glória. Nós temos um monte de filmagem de gente assim, que testemunhou aqui dizendo: agora eu me encontrei, agora eu estou, e 3 dias depois, está fazendo as mesmas coisas que fazia antes, às vezes pior ainda. Essa pessoa nunca teve encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, genuinamente, Ele transforma a sua vida. Você segura na mão de Deus e vai firme, e vai sempre. Tem que haver mudança. Vou encerrando. Quem pode nascer de novo? Mateus capítulo 11, verso 28. Toda pessoa, porque o convite é para todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Atos 16, do 30 ao 31. Levou-os para fora e perguntou-lhes: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?
Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua casa. Como eu faço para nascer de novo? Pastor, eu quero nascer de novo. Como é que eu faço para nascer de novo? Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9 diz: ao saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João capítulo 5, verso 24. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por fim, qual é o resultado do novo nascimento? 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Se você nascer de novo, a velha criatura não existe mais, você será uma nova pessoa, nascida no Cristo, com a imagem do Cristo. Ezequiel 36, verso 25 a 27. Então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus mandamentos. E habitareis na terra que dei aos vossos pais, e eu serei vosso, e vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, nos qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, a quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Esse é a ação que acontece quando nós nascemos de novo. Nós fomos transportados do império das trevas e passamos para o reino do amor de Deus. Se coloque em pé. Que nesta noite, você que está em casa, a palavra tenha se revelado ao seu coração. Você que nesta noite está aqui na igreja, é tempo de nascer de novo. Abra suas mãos, feche os olhos, queira nascer de novo. Permita que o Espírito Santo ministre em você. Oh, adore o Senhor, adore.